A paz do Senhor, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para nós fazermos a meditação na Palavra de Deus nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 12, o versículo 14, que disse assim o nosso Senhor Jesus: Quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Queridos irmãos, nós vemos aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo uma resposta em forma de pergunta a um herdeiro insatisfeito que ele tinha pedido para julgar a disputa de uma herança. Jesus recusou-se a agir como o homem queria, porque ele viu que o herdeiro precisava de alguma coisa mais profunda que apenas um acerto de uma disputa. O homem precisaria ser libertado da ganância e avareza que o motivavam. A resposta de Jesus Cristo provavelmente embaraçou e irritou aquele homem. Mas Jesus recusou-se a concordar com ele. Ao invés disso, Jesus o desafiou. Muitos de nós achamos difícil ser franco com os outros. Quando enfrentamos situações semelhantes, tendemos a concordar, mas algumas vezes só porque queremos que a pessoa que vem a nós goste de nós e pense que nós, ao contrário daquele de quem estão se queixando, sejamos pessoas nobres e de valor. Concordar por esse motivo, no entanto, nunca proporcionará algo nobre ou de valor. É só depois de receber a nova vida pelo novo nascimento que o homem passa a desejar o bem, mas encontra em sua carne a tendência de fazer o mal. Aí você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É neste ponto que a alma clama e descobre que sua libertação está fora de si, em Jesus, e não em tentar domesticar sua carne pelos preceitos da lei dada a Moisés, como escreve o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 24. Paulo disse: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Se verdadeiramente livre está em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo, do mesmo modo como um trem precisa estar no trilhos e ser guiado por ele para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre. Claro que é um desastre. Jesus preocupou-se o suficiente com esse homem para provocar seu desagrado. Através dessa palavra de amor sincero, Jesus procurou ajudar aquele homem a libertar-se das correntes forjadas por sua própria ganância. Jesus queria fazer mais do que solucionar. Ele percebeu que a verdade livraria aquele homem de seu pecado. Queridos irmãos, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para nós nesse dia que se inicia, é a verdade que reflete esse homem aqui, esse homem rico que tinha uma herança. Esse homem era rico, mas nós vemos aqui que existia dentro do coração desse homem uma coisa chamada ganância e avareza. Veja que ele chega para o Senhor Jesus Cristo e ele disse: Mestre,
ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas o Senhor Jesus Cristo, com tanta sabedoria e com tanta determinação e verdade, Jesus chamou aquele homem a atenção, respondendo à pergunta dele, ou a sua questão, ou a sua declaração. Nós vemos que Jesus responde ao homem com uma pergunta. Jesus disse, respondendo: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre você? Ou seja, entre você e o seu irmão. Aí veja que Jesus, ele faz uma recomendação àquele homem. Ele disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, como Deus, ele olhou dentro do coração do homem e viu que esse cidadão era um indivíduo avarento, era um homem ganancioso. E Jesus Cristo, com seu amor eterno, não querendo que os homens se percam por causa da riqueza, ele chama a atenção daquele homem e ele diz: olha aqui, meu amigo, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí Jesus Cristo, para trazer uma verdade ao coração daquele homem, Jesus conta a parábola daquele homem rico, daquele homem que era rico e que havia o seu campo, as suas searas, havia produzido com abundância. E Jesus contou essa parábola àquele homem dizendo: veja só, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? No verso 21 ele disse: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós vemos aqui nessa parábola que Jesus conta aquele homem avarento. Nós vemos aqui do capítulo 12, versículo 13 a 34, o contraste entre possuir e viver. Nós vemos que aqui nessa parábola desse homem aqui insensato, desse homem aqui avarento, Jesus conta essa parábola e nos mostra que o rico dessa parábola era louco. Aí você me pergunta: por que, irmão Moisés? Primeiro eu te respondo: suas possessões ou suas posses eram apenas emprestadas. Aí você me pergunta: como, irmão Moisés? Aí eu te chamo a atenção para a carta que Paulo escreve ao Timóteo, capítulo 6, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 17. Paulo disse: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Queridos irmãos, senhoras e senhores, nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo está falando que a riqueza que o homem tem ou que o homem busca não é dele, é de Deus. Veja que Paulo disse: não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente,
ricamente para o nosso aprazimento. A riqueza, uma força para o bem ou para o mal, pode ser uma desvantagem por causa do orgulho, uma autoconfiança. Nisso nós vemos também vantagem, o emprego em boas obras, ferramenta para a generosidade. E o que Jesus nos recomenda é que nós temos que guardar o nosso tesouro no céu. Voltando aqui para o rico, esse rico que era louco, nós vemos que ele tentou reservar as bênçãos de Deus unicamente para o seu benefício próprio. Veja que Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 18. Paulo disse que pratiquem o bem. Quem pratica o bem? Os ricos, porque ele está aqui trazendo está trazendo aqui um ensinamento a Timóteo para que ele possa ensinar os ricos do presente, né? Aí ele diz no versículo que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. As riquezas que Deus nos dá, meus queridos irmãos, não é para o nosso próprio bem. Não é para o nosso próprio bem. Se Deus nos dá alguma coisa, é com o intuito de que nós possamos repartir com as pessoas menos favorecidas, com aquelas pessoas que não têm. Se Deus lhe der um bem material, se Deus te der riquezas, entenda uma coisa: se Ele está te dando, é claro, com a sua força pelo seu trabalho, Deus vai te abençoar, vai abrir os seus tesouros e vai te dar tesouro, vai te dar uma riqueza. Mas entenda que as riquezas que Deus nos dá é para nós dividirmos com aqueles que não têm. É tão provável que Jesus chamou a atenção daquele jovem rico. Aquele jovem rico que chegou para Jesus indagando: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus chamou a atenção dele para os mandamentos. Ele perguntou: você conhece os mandamentos? Eu conheço desde a minha infância. Aí Jesus olhou: se ele conhece desde a sua infância, só está faltando uma coisa: é ele ser perfeito. Aí Jesus Cristo disse: você quer ser perfeito? Com certeza aquele cidadão disse que queria. Aí Jesus disse: então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha, siga-me e você terá um tesouro no céu. O cidadão não quis fazer aquilo que Jesus lhe mandou, ele não quis ser perfeito, porque o coração dele estava na riqueza. E aqui nós vemos que Jesus chama esse homem da parábola de louco. Por quê? Porque as bênçãos que Deus havia dado para ele estava guardando para o seu benefício próprio. É certo que havia muitas pessoas que precisavam. Ele foi muito egoísta, avarento e ganancioso, que ele quis tudo para si. E nós vemos também que ele julgou que a vida é mais valorosa do que a vida eterna. Ou seja, ele julgou que a vida material, a vida aqui na terra, é mais valiosa do que a vida eterna. E isso não é. Por isso, meus queridos irmãos, que ele ouviu a voz de Deus dizendo: louco, ou seja, ganancioso, avarento, se esta noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado e para quem será? A nossa vida espiritual, a nossa vida imaterial, ou seja, a nossa parte imaterial, ela é muito mais valiosa do que a nossa vida hoje na terra. Ou seja, muitas pessoas não entendem esse mistério, não entendem esse princípio. Muitos valorizam mais, se apegam mais às coisas dessa terra, querem abraçar com as suas mãos, muitas das vezes passa por cima dos outros, maltrata, corrompe, rouba. Muitas das vezes o cara faz tanta atrocidade, tanta maldade para obter a riqueza, que de repente ele ouve a voz de Deus dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Jesus conclui o texto dizendo o seguinte, no verso 21,
Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Assim é o homem que busca tesouro para si mesmo, para se enriquecer nessa terra, e não é rico para com o Senhor nosso Deus. O que Jesus está querendo dizer para nós nesta manhã é que nós devemos abandonar a avareza, nós devemos abandonar a ganância, porque tudo aqui passa. Daqui nós não levamos nada quando nós morremos. Quando nós partirmos para a eternidade, nós não vamos levar absolutamente nada. Alguém que vai nos levar até o cemitério dentro de um caixão. E de lá para frente o negócio é mais diferente. Se serviu a Deus com integridade, com um coração alegre, com um coração voluntário, com a alma feliz, com temor e tremor diante da presença do Senhor nosso Deus, com certeza vai ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso, para morar com o Senhor para sempre e eternamente. Mas se praticar a ganância, a avareza, vai diretamente para o inferno. Isso é incontestável. Vai para o inferno. E Jesus, falando acerca das riquezas do céu e da terra, ele disse: não ajunteis tesouros na terra, porque o ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem come. Mas antes juntais tesouros no céu, porque lá ladrão não rouba, ferrugem não come, nem a traça rói. Lá no céu, queridos irmãos, e como nós podemos ajuntar tesouros no céu? Fazendo aquilo que Jesus nos ordena, amando o nosso próximo, ajudando da melhor forma possível, não sendo avarento, não querendo ter riquezas somente para si, para o seu benefício próprio. Aquilo que Deus nos dá é para nós dividirmos com os nossos semelhantes. Se existe alguém que está ouvindo essa mensagem hoje, que tem avareza dentro do seu coração, que é ganancioso, pelo amor de Jesus Cristo, tire isso de dentro do seu coração. E se você conhece alguém que é assim, fale a verdade para ele, mostre pela palavra que se o homem morrer, quando o homem morrer, ele não leva riqueza nenhuma, pelo contrário, ele precisa ser levado até o cemitério, para ser enterrado, ser depositado lá debaixo de 7 palmos de terra, e de lá para frente precisa mais de alguém para levar até Deus, ou levar até o inferno. É necessário que o homem se arrependa. Jesus falou a verdade com carinho, com amor para aquele homem, quando ele disse, olhe, quando ele perguntou para aquele homem o seguinte: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E de repente Jesus chama a atenção daquele homem e disse: tenha cuidado, veja o conselho de Jesus, tenha cuidado e se guarde de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem consiste na sua obediência a Deus, no respeito a Deus, na voluntariedade da alma ou na generosidade da alma, em praticar o bem sem olhar se vai ter recompensa ou não. Meus queridos, Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. E vamos colocar a palavra de Deus em prática para que nós possamos ter vida e vida com abundância na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, e eu queria que você orasse comigo da seguinte forma: Senhor meu Deus, tenho deixado muitas vezes de levar o meu anseio a Ti. Sempre, ó meu Deus, eu entendo e creio que Tu és o autor da paz e amante da harmonia. Dai-nos coragem para sermos honestos com os outros, a fim de acharmos a verdadeira e duradoura paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos assim e abençoamos todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ouvirem essa palavra,
que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos, que a cura da alma, a cura do corpo, seja, meu Senhor da glória, seja evolutiva, seja constante na vida dessa pessoa, para que ela possa entender que o Senhor os ama, que o Senhor é o único que protege, que guarda e que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e se inscreva no nosso canal.